Nelly Pereira começou o Domingão no Balcão com uma frase que me fez refletir por demais sobre tudo que estamos vivendo. Tem muito vivo que anda meio morto, e eu acrescento, e apodrecido. Na história, o menino do dedo verde, o menino Tistu, usou seu dom de fazer florescer plantas e flores para transformar uma prisão sombria em um castelo com rosas e muitas flores, fazendo com que os presos quisessem ali ficar. A transformação, a prisão em um lugar agradável, Tistu demonstra que beleza e esperança podem mudar até mesmo a vida das pessoas que estão em lugares não tão legais. E o quanto todos de nós, seres humanos, merecemos um cantinho para chamar de seu, comida no prato para saciar a fome, empregos dignos, acesso à educação de qualidade, à cultura, lazer e saúde. O quanto todos nós merecemos a beleza que o mundo tem a oferecer. Mas o que de fato é oferecido para muitos: seletividade, opressão, exploração, sangue e morte. Compartilho 3 fatos que determinaram o que hoje conhecemos por favela. A primeira, a falsa abolição da escravatura. Com a abolição, as pessoas escravizadas ficaram sem rumo, sem direitos trabalhistas. Começaram a se mudar para os bairros abandonados. Assim foram criados os primeiros cortiços, que eram as habitações precárias da época. Alguém aqui já parou para pensar o que aconteceu após o dia 13 de maio de 1888, depois dos negros viverem escravizados aqui por mais de 300 anos? Libertam, sim, mas sem dinheiro, sem pertences, sem terra, sem dignidade. Após isso, o que o Estado ofereceu? Miséria, punibilidade e perseguição, lei da vadiagem, proibição do samba, capoeira, etc. O segundo, a fatídica reurbanização do Rio de Janeiro em 1904. O centro do Rio vinha caindo aos pedaços e o presidente Prudente de Moraes resolveu reurbanizar a área, limpar a área, higienizar com um discurso de saneamento básico. Era preciso limpar a sujeira. Com isso, ao invés do governo oferecer moradia digna, trabalho digno, ordenou a polícia da época para dizimar mais de 2.000 moradias, onde viviam milhares de pessoas. Dentre essas moradias, a mais famosa era o cortiço Cabeça de Porco. 3. Guerra de Canudos, 1896 a 1897. Soldados foram enviados para combater em Canudos com a promessa do governador de que, ao voltarem para o Rio de Janeiro, teriam uma casa garantida pelo governo. Os soldados foram, colaboraram para exterminar mais de 25.000 pessoas, e então a promessa não foi cumprida pelo governador. Voltaram e, sem saídas, muitos acabaram por se instalarem no conhecido Morro da Providência e se juntaram aos ex-moradores dos cortiços cariocas. É assim que nasceu a primeira favela do Brasil, o Morro da Providência. É assim que originam as favelas. Nascem de pessoas sem perspectiva, sem alternativa, trabalhadores, soldados enganados, pessoas que tiveram suas vidas inteiras sequestradas por um regime escravagista, cruel e perverso, gente explorada, oprimida, maltratada, gente tida como descartada por uma sociedade racista e classista que ainda persiste em afirmar que deve ou não morrer, quem pode ter casa ou não, quem deve respirar ou levar um tiro de fuzil na cara, ou quem deve ter a cabeça retirada do corpo e colocada numa árvore, como foi um dos casos ocorridos na operação. No Brasil, nossa lei diz que não existe pena de morte, nem prisão perpétua. Mentira. Na verdade, a pena de morte existe sim no nosso país. Existe para pobres e negros. Há uma guerra em curso, há tempos. Uma guerra contra os tidos descartáveis. Pessoa cuja morte não comove a população. Alguém aqui realmente acredita que os mais de 130 corpos da operação eram só de bandidos? Nenhum inocente? Mentira. Quantos inocentes aceitaremos que morram para justificar uma ação dessa? Se um dos seus estivesse lá, eu tenho certeza que não seriam as falas pronunciadas. A verdade é que a letalidade do Estado representa 14% do total de mortes violentas no Brasil. E essa letalidade apresenta traços de seletividade. Quem morre?
99% das vítimas são homens, 82% são negros. No estado de São Paulo, sob o comando de Derrite, registrou 813 ocorrências de letalidade do estado em 2024. E antes que alguém fale, também é a polícia que mais morre, trago dados. Segundo a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado foram 14 PMs mortos em serviço em 2024, ante 6 em 2022. Ou seja, sob o comando de Derrite, até as vidas dos próprios policiais foram mais expostas. E sabem quantas pessoas eram crianças? 35. Por essas e tantos outros motivos que eu chorei. Chorei muito. Chorei pelo depoimento das mães, das esposas, dos filhos, dos vizinhos. Chorei por toda a comunidade. Chorei porque isso demonstra a falência do Estado e da nossa humanidade. Chorei também pelo depoimento da mãe de um dos policiais que tinha ingressado há menos de 40 dias e foi colocado em jogo. Sempre o Estado, esse que falha miseravelmente desde sempre. Para concluir, quero dizer que reza a crendice popular da tradição portuguesa, que no dia 24 de agosto o diabo está solto. Está solto porque nesse dia Deus afrouxa o laço com que o subjuga. Mas nesse ano, o dia em que o diabo foi solto foi dia 28 de outubro, encarnado no execrável figura do governador do Rio de Janeiro com o seu autorizo. E antes que ousem dizer, não, eu não defendo bandido, só defendo que o lugar de bandido é na cadeia, e eu quero crer na ampla defesa, no direito ao contraditório, no devido processo legal, e qualquer coisa fora disso é extermínio, limpeza étnica, e jamais pode ser naturada, pois os que assim pensam, eu lamento dizer, estão meio mortos, apodrecidos. Obrigado, vereadora. Com a palavra...